Superman é o seu grande problema com a cultura pop. O grande problema, na verdade, é a cultura pop, e não o Superman. Na verdade, os fãs são um problema pro Superman, e a própria editora DC também é um grande problema. A Warner Bros., sobretudo. Mas a DC, basicamente, porque muitas das vezes a DC dá algumas liberdades criativas para alguns escritores, eles acabam transformando o Superman em outra coisa. Cultura pop também, por não conhecer basicamente o verdadeiro Superman, porque, pasme, se você não sabe, Superman tem uma abordagem só que funciona, as outras não funcionam. Muito da nova geração não conhece o Superman, mas conhece o Superman do videogame, o Superman do Injustice, o Injustice 1, o Injustice 2. O Injustice que muitos acreditam que seja um grande clássico da DC, que seja uma história espetacular da DC. Eu vou resumir o Injustice para vocês. O Injustice são 2 bons jogos de videogames, 3 HQs legais e só. Se você fizer um top 20 DC Comics, o Injustice não vai estar. Minhas Aventuras com o Superman é a melhor adaptação hoje do Superman, que é uma animação voltada mais, entre aspas, para um público infantil, para trazer novos fãs, mas que faz super bem a lição de casa em apresentar quem é o Superman para uma nova galera, para essa galera entender, ó, ele é assim. O Superman foi modificado, os 952, o Injustice, algumas outras fases. É como se a DC quisesse dizer alguma coisa, ou criar um outro Batman, um Batman alienígena que seja forte. Muitas das vezes isso acontece, muitos dos escritores às vezes deixam o Superman burro para beneficiar algum tipo de vilão, para beneficiar algum tipo de personagem. A cultura pop precisa conhecer o verdadeiro tom do Superman. A cultura pop não. A nova era de filmes de super-herói, a nova geração que tá vindo aí de universo compartilhado de super-herói. Precisa ser feito um resgate histórico desse personagem aí nos próximos anos nos cinemas para você trazer o tom ideal, o tom perfeito do Superman. Eu acredito que o James Gunn possa ser capaz de fazer isso. E eu espero que ele realmente queira. Na verdade, ele quer. Ele já deixou muito a entender isso. Que ele quer trazer o real espírito do Superman. E que ele vai ser o símbolo desse universo. Ele vai ser provavelmente o melhor personagem desse universo. Dividindo ali com o Batman, com a Diana. Talvez um ou outro vilão, um ou outro herói que vai roubar a cena. Mas ele vai ser o maior, isso é fato, isso ninguém vai mudar. E ele sempre vai ser o maior. Só que a cultura pop é meio que às vezes as pessoas não entendem o Superman, e isso é meio doido. Só que tudo depende também de como que ele está sendo abordado, como ele está sendo adaptado nos últimos anos. Ao longo dos anos, o Batman cresceu muito, a Diana cresceu muito, e eu sinto que o Superman não cresceu tanto. Nos quadrinhos é óbvio, é uma mídia nichada e tal. E ele sempre vai vender ali, ele sempre vai ter o espaço dele ali. Aliás, ele é o pioneiro dos super-heróis, não é verdade? Só que a Diana cresceu muito, não à toa ela ganhou 2 filmes recentemente, não à toa ela tá ganhando um game de nova geração, o Batman ganhou uma trilogia, ganhou um outro novo filme, teve 4 jogos, né, que revolucionaram a indústria dos games de super-herói, que foi um template para vir outros jogos de super-herói, e ainda assim o Superman não teve nada disso. Então isso é a prova que a própria DC muitas das vezes não confia no seu herói. Ela mesma subestima o tamanho do Superman. A gente tem a oportunidade agora de ver um grande projeto do Superman, coisa que não acontece há muito tempo. E quando eu digo grande, eu não só falo em termos de escala, eu falo em termos de ambição, do que eles querem fazer, do que eles querem trazer para esse personagem. Porque é muito fácil você fazer um filme de Superman de 200 milhões de dólares, no qual muita gente vai ganhar dinheiro ali, você põe um monte de ator meia boca, ou você faz igual o Snyder fez. O Man of Steel é uma ideia equivocada de Superman, assim como o Superman do Injustice, como o Superman dos 952, como esses Supermans que não representam o espírito do Superman, aquele cara inalcançável, com uma índole incorruptível, uma moral absurda e o altruísmo em alta voltagem, do cara querer sempre ajudar, querer sempre mostrar que ele é bom, que ele tá ali pra ajudá-lo. Pelos fãs da DC mesmo, pela própria cultura pop, ele é super subestimado. As pessoas subestimam a galeria de vilões do Superman, o que pra mim é uma coisa meio que afrontosa. Então, tipo, chega de Superman do mal, né? O próprio jogo do Esquadrão Suicida já mostra de novo o Superman do mal. Tipo, ninguém aguenta mais isso. E esse filme precisa não ser somente um sucesso, mas como o mais importante de tudo, o resgate da marca Superman nos cinemas.
Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, lembrando que aqui todos os dias tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, segunda a segunda, beleza? Vamos falar aqui sobre o Superman Legacy e terminar esse raciocínio aí, porque na minha opinião é o personagem da DC que mais é maltratado ao longo de vários anos, tipo dos principais, ele é o que é mais subestimado, talvez mais maltratado. Eu vou explicar o porquê, tem alguns argumentos de defesa, óbvio, mas eu vou explicar o porquê, mas lembrando que o ano que vem vai ter o Creature Commandos. A gente vai fazer análise aqui de episódio por episódio e também de episódio por episódio de The Penguin, a série aí do universo de The Batman Saga, beleza? Por que eu falo que ele é o personagem mais maltratado? E também o mais subestimado da cultura pop, hoje. Hoje ele é o mais subestimado. As pessoas não se importam com o Superman hoje. Por isso que os fãs ficam muito desesperados e ficam meio... Os fãs, assim, galera que conhece mesmo o Superman. O Superman, ao longo dos anos, ele vai ter algumas abordagens. Parece que a DC, ela não é nem que ela vai tendo tipo vergonha de quem é o Superman, mas nem vergonha. Ela vai achando que aquilo ali é uma coisa muito, sei lá, vamos trazer ele mais pro lado do Batman. Porque, veja bem, o Batman é um personagem que ele é muito fácil de trabalhar. Muito, muito fácil. A Diana também, a Mulher Maravilha também. A Diana principalmente também, porque ela não tem concorrência feminina. Não tem uma heroína de nenhuma editora que chega perto dela. Nem de popularidade, nem de grandeza. Não tem. Às vezes pode ter um quadrinho ou outro específico, beleza, mas em termos de longevidade, tipo sucesso, do que ela é na cultura pop, não tem. Então eu acho que a DC pensa assim, pô, beleza, a Diana já tem o lugar dela ao sol, o Batman também. Então por que o Superman não vem mais pro lado do Batman? Né? Porque o Batman é o personagem que mais vende da DC. Tem várias revistas e tal, os números são ótimos, enfim. Os números dos três são ótimos, né? Qual que seria o contra-argumento disso no qual o Superman não é prejudicado pela própria DC Comics, por exemplo? Quadrinhos bons, né? O Superman sempre teve grandes quadrinhos. Recentemente tem a Era Espacial, que é um quadrinho excepcional do Superman. Se você nunca leu, leia porque é incrível. E é aquele tipo de personagem que você vê e fala assim, beleza, quando alguém pega pra escrever ele direito, sai coisas em alto nível, não é mesmo? Então eu acredito que seja isso. Quando eu vejo hoje as pessoas olhando diferente pro Superman, quando você vê, por exemplo, a galera reclamando do desenho do Superman, que tipo, o desenho é muito, como é que falaram? O desenho ele é muito bonzinho no desenho, ou ele é muito, tipo, a Lois Lane é uma personagem, tipo, muito a mais, assim, sabe? A galera reclama de umas coisas que não faz sentido nenhum. Aí você vai parar pra pensar e fala, peraí, mas... O que essa pessoa tá falando? Porque, tipo, o personagem sempre foi daquele jeito, só que é uma abordagem mais bobinha. Por quê? Porque é uma animação pra tentar trazer outros públicos. Assim como The Brave and the Bold fez, não é mesmo? Sempre tem alguma coisa assim, talvez de duplo sentido. As animações sempre fazem isso, né? Desde a Disney lá atrás. O Superman, ele é um personagem que a DC meio que vai subestimando ele com o tempo. Isso é uma coisa que me incomoda. E nada que uma grande mídia não possa resolver isso. Que seria o cinema. Se você faz um grande filme de grande sucesso, no tom do Superman clássico, a editora DC vai olhar e falar, peraí, gente, viu, estávamos enganados. Aí vai todo mundo, aí tipo, é muito doido, né, porque eu sempre falei, né, tipo, até falei no vídeo aqui, tipo, o Batman e o Superman, a DC meio que não deixava qualquer um mexer. É mais ou menos isso, porque o Superman, eles mexem muito mais do que o Batman. Eu sinto que a Diana tem mais liberdade do que os dois, né? Você vê, por exemplo, você tem quadrinhos do DC Black Label da Diana, né? Tipo, coisas Elseworlds, que é uma coisa super, sabe? O futuro apocalíptico que morreu todo mundo, sobrou ela. Aí você tem a história das Amazonas do DC Black Label. Você tem umas coisas assim diferentes da Mulher Maravilha. Eu acho legal isso, eu gosto de ver coisas diferentes. O Superman não tem tanto. O Batman tem menos também. O Batman tem mais que o Superman, mas... a liberdade criativa dentro desses dois é menos. Só que o do Superman eu acho que ainda eles mexem mais no Superman no que diz respeito a tom e no que diz respeito ao que é o personagem. Os 952 é a grande prova, né? O Batman continua sendo Batman, no ator ele tem boas histórias, 952. Tem a fase do Peter Tomasi, que tem o lance ali do Damian Wayne. Então você tem coisas ótimas, como é o caso da Noite e da Corte das Cruzes, e tem coisas tenebrosas, que é o Batman o Jardineiro. Sabe, você tem o lance do Coringa lá, tirar o rosto. Você fala, mano, eles estavam indo pra um negócio muito... Só que o Superman, eles mudam mais o perfil do personagem, né? Tipo, a personalidade do personagem. Isso é uma coisa que incomoda muita gente, né? O Superman dos 952 foi uma grande heresia, que ele é o Superman próximo ao do Injustice. O Superman do Injustice é um ditador, na verdade.
Que muita gente ama, tipo, a animação, o game e tal. Eu falei aqui o que é o Injustice, tem gente que fica bravo e tal, mas é verdade, velho. Faz um top 20 de quadrinhos da DC, o Injustice não vai estar. Você pode ter certeza disso. E é muito louco também de você pensar que esse personagem ao longo todos esses anos, ele foi muito maltratado em outras mídias. Vamos lá, vamos refrescar a memória de vocês. Você tem o Superman 1 e o Superman 2, né? São dois ótimos filmes, principalmente o primeiro, que é mais filme, é um filmaço. E é o template, é toda a fórmula dos outros filmes que os super-heróis seguiram ao longo dos anos. O próprio Batman Begins segue essa fórmula. Beleza, você tem esses dois Supermans. E depois? Fala um grande filme do Superman depois disso daí. Depois dos anos 80. A gente tá falando dos anos 80. Eu não era nascido nos anos 80. Isso é uma coisa que está errada. Vocês não concordam que isso está errado? E a gente tá falando de um personagem que ele não tá em domínio público, de um personagem que não tá em um estúdio qualquer, de um personagem que ele não tá num estúdio pequeno. Ele tá na Warner Bros. Warner Bros. Discovery agora, né? Cara, é um estúdio que sempre foi grandioso. A história da Warner no cinema é linda, se você não sabe. A gente fala muito aqui da Warner, do que ela fez com a DC e tal, mas, cara, a Warner tem grandes filmes do cinema ao longo de várias décadas, tá ligado? Por que o Superman só teve 2 filmes excepcionais? Por que o Superman, na verdade, ele só teve um grande filme excepcional e, tipo, teve menos filmes que o Batman? E por que ele teve... Não é nem menos filmes que o Batman, por que ele não foi mais abusado? Porque, veja bem, você fez a trilogia do Batman, qual que seria a coisa natural? Faz uma trilogia do Superman. Não daquele jeito, Man of Steel da vida, mas faz uma do Superman. Aí depois você pensava, você fazia uma da Mulher Maravilha, um outro Batman, tá ligado? Talvez hoje a gente estaria discutindo outras coisas. Talvez hoje, se eles tivessem seguido esse lance da trilogia, ou ia estar finalizando agora, com o terceiro filme do Superman. Normalmente leva uns 7, 10 anos pra você fazer uma trilogia, ou às vezes menos, dependendo da trilogia. A do Cavaleiro das Trevas durou bastante tempo. Talvez hoje a gente estaria discutindo o seguinte: será que o James Gunn vai continuar a trilogia do Azulão? Será que o James Gunn vai continuar a trilogia da Mulher Maravilha? Será que ele vai trazer uma nova trilogia do Batman pra juntar com esses dois heróis? A gente poderia estar discutindo isso. Ou ele estaria fazendo simplesmente uma nova linha do tempo com outros atores. E não tá do jeito que a gente tá, né? Uma marca super em baixa de personagens que foram extremamente mal adaptados. Mas o Superman, sobretudo, ele foi muito mal adaptado ao longo do tempo. Teve algumas séries de TV, Lois e Clark, que são coisas super irrelevantes pro personagem Superman, que você fala isso pra alguns fãs, as pessoas ficam bravas. Por quê? Porque era a única coisa que tinha. Então era aquilo que ele consumia. Talvez marcou uma época. O Smallville deve ter marcado muita gente. Você precisa trazer essa marca pro topo. Assim como você tá trazendo o Batman de novo com o Robert Pattinson, porque você nivelou por baixo o Batman do Ben Affleck, tentou ressuscitar o Keaton, não deu certo. Então você teve o altos e baixos. A trilogia do Cavaleiro das Trevas trouxe de novo pra cima. O Batman do Pattinson tá tentando fazer isso também depois de dar errado aí com o Ben Affleck. E você precisa fazer um novo Batman agora pra fazer parte do universo compartilhado. E a Mulher Maravilha vai ter que ser uma outra Mulher Maravilha. Mulher Maravilha de 1984 não deu certo. Porém, ela vai ganhar um jogo. Isso é importantíssimo. Personagens desse tamanho precisam ganhar grandes produções. Produções de pessoas que não querem só fazer dinheiro com os personagens. Eles querem mudar o jogo. O Christopher Nolan mudou o jogo. Ele fez história. Você nunca mais vai ver uma trilogia de super-herói melhor do que a do Cavaleiro das Trevas. Nunca mais. Até porque hoje em dia, ninguém mais faz trilogia. É tudo franquia. Um monte de filme. Filme, série, games, animação. Naquela época era o quê? Um pouco depois ali do Senhor dos Anéis, né? Um pouco bem depois, assim. O Batman Begins é um pouquinho depois. E eles estavam pensando numa trilogia. Fizeram 3 filmes, que é uma trilogia espetacular. Acredito que o Superman precisa de uns 4 filmes desse DCU aí. Eu chuto uns 4 filmes. Acho que dá pra fazer em 10 anos. Não é nenhum absurdo. Logicamente ele vai aparecer em várias outras produções também. Série, talvez animação, talvez até... Ele ganhou até um game, a gente não sabe. Mas enfim... Você acredita que a DC subestima o Superman, que a DC por muitas das vezes maltrata o Superman, e você acredita que os próprios fãs subestimam o Superman? Tem um documentário da DC, né, que é aquele lá do HBO Max, que eu vi um pedaço só, não cheguei a ver tudo, porque tem coisas ali que eu não curti. Mas tem um momento lá que eles mostram a história da morte do Superman, né? E aí, tipo, tem uma hora que eles entrevistam um menino na rua, assim, algo do tipo, e falam pro menino, você sabe que o Superman vai morrer? Ele fala assim, que bom, personagem chato. Só que naquela época, quem matou o Superman não foi a DC Comics. Foi essa galera aí, que estavam consumindo quadrinho do tipo do Lobo, de outros personagens dos anos 90, Youngblood, que é aquelas coisas que eram bem toscas da Image Comics. Eu tenho aqui um Youngblood, é um negócio terrível. E
Eles estavam consumindo esse tipo de personagem dos anos 90, que é o fatídico ano das trevas dos quadrinhos, na minha opinião. Foi essa galera que matou o Superman. Só que aí o Superman conseguiu ainda vender muito, né, com esse quadrinho e tal, que eu acho que é um quadrinho legal pra caramba. Eu não acho que é nada espetacular, meu Deus, o céu explodiu o mundo com esse quadrinho. Não, foi um quadrinho bem bacana pra você ver, uma coisa impactante pra quem nunca leu, é um negócio bem legal. Mas isso é bem legal de você ver, porque você vê a visão que as pessoas tinham na época, né? E eu sinto que essa é a visão que a galera tem mais ou menos hoje, assim, mais ou menos essa visão. Só que hoje com a internet, com mais informação, as pessoas conseguem ter uma visão mais ampliada do que é o Superman. Então você não acredita que o Superman é só um Superman ali do videogame, enfim, o próprio o Superman aí da animação nova já transmite uma coisa diferente pra você. E eu espero que o Superman Legacy resgate o Superman. Não é só fazer um filme milionário, bilionário, é resgatar o Superman. É você fazer um filme que mostra pra todo mundo quem é o Superman. Que ele é o maior personagem que tem. Então, tipo, se o James Gunn conseguir fazer isso, já o DCU já é meio caminho andado. Porque o Batman vai ser mais fácil, embora ele tenha que dar certo junto com o Superman, mas vai ser mais fácil. Mas, na minha opinião, finalizando o vídeo aqui, eu acho que a DC, por muitas das vezes, ela subestima o potencial do seu herói. E eu acredito também que não é só isso. É difícil escrever o Superman nos quadrinhos, não é fácil. Um filme do Superman também é difícil. Então, quando você faz direito, acaba sendo uma parada meio que excepcional, porque ele é um personagem excepcional. Pegue os melhores dos quadrinhos do Superman e para pra pensar como que foi difícil escrever aquilo ali. E aí você percebe por que eles são bons, aqueles quadrinhos, né? O último que eu li, que foi espetacular, que eu recomendo você ler, caso você não tenha lido, é a Era Espacial. Esse quadrinho é incrível. E ele é recente, ele é do ano passado, é 2022 se eu não estiver enganado. Eu acho que não chega a ser 2023, acho que é 2022, meio do ano ali se eu não estiver enganado. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha que os fãs pensam do Superman, essa galera mais nova, assim, a galera que talvez nem a galera mais nova, pra não parecer aquele tiozão chato que, na minha época era melhor. Mas a galera que não se aprofunda no personagem, gosta da DC, ama os personagens, ama os filmes e tal, mas não se aprofunda no personagem e acaba não conhecendo o personagem. Isso é muito ruim. E hoje é tudo muito mais fácil, velho. Você vai no HBO Max lá, assiste lá o Superman Animated Series, já era. Se você gosta do Superman, assistindo essa animação, você já vai amar ele, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.